A Wesleyana, Metodista Wesleyana, aqui na Primavera, homem de Deus, eu tenho certeza que tem algo da parte de Deus a ministrar sobre as nossas vidas. Amém? Então estenda a sua mão para cá, vamos orar por esse homem de Deus. Senhor Deus, graça te damos pela vida do teu servo. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que ele será um instrumento teu, um vaso nas tuas mãos. Mas nesta hora eu lhe rogo, Senhor, que não seja mais o Marcelo, mas o instrumento chamado Marcelo, Pai, a qual o Senhor, por meio de sua voz, falará com a sua igreja, Pai. Então, meu Pai, seja conforme a palavra de exortação, consolação, conforto, mas que o Senhor fale conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer para os irmãos, para mim, é motivo de muita alegria, irmãos, mas muita mesmo, estar aqui nessa noite, para nós podermos glorificar e exaltar o nome do Senhor juntos. Eu confesso que eu já tinha me empregado uma outra vez, mas eu sou plantonista. E na semana que ele me chamou, eu estava de plantão. E eu falei com ele que esse mês, dei minha agenda para ele, né? Eu pastor, esse mês eu estou de serviço tal dia e dei os dias que eu estava disponível. E nós marcamos para hoje e para a hora de Deus nós conseguimos chegar. Eu fico feliz, irmão, por estar vendo, né, aqui os rostos conhecidos, né, irmãos, alguns estou conhecendo hoje. E a minha prima Nicole está ali, né? A minha cara, ó, parece muito comigo, né? O Paulo sempre isso lá no meu Face, parece muito comigo. E eu sei que Deus tem reservado algo para a minha vida aqui nessa noite. Antes de sair de casa, eu falei lá com meus irmãos e meus amigos, coloquei lá no meu Face. Estaria vindo para cá para deixar ser usado por Deus e que eu estaria vindo aqui porque Deus tinha algo bom reservado para a minha vida, irmãos. E assim que eu cheguei nesse lugar, não preciso, irmão, ficar fazendo carochinha, para ficar contando história, mas desde quando eu botei a parte das coisas aqui, eu pude sentir a presença de Deus nesse lugar. E para mim isso é motivo de muita alegria, porque a igreja que você tem adentrado, e você que tem sentido essa glória, não tem sentido a presença de Deus, tem visto mais o homem agir do que Deus agir. E eu fico feliz porque Deus está neste lugar. Amém? Mas eu queria falar nessa noite sobre o poder de Deus, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 6. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Nós iremos falar nessa noite sobre a grandeza e o poder de Deus em nossas vidas. Talvez você e eu não sabemos, irmãos, distinguir quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus. Nós limitamos muito o poder de Deus em nossas vidas. Tem Deus que quer nos usar com grande poder e glória, mas nós não deixamos isso acontecer em nossas vidas. Isaías capítulo 6, começamos a ler nessa noite. Diz assim, Isaías capítulo 6, diz assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais fortes se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Os irmãos,
prestar atenção, irmãos, ver nessa noite. Isaías era um homem que adorava o Senhor. Isaías era um homem comprometido com a palavra de Deus. Ele era um homem que ia constantemente ao templo do Senhor para participar dos cultos. Porque, irmãos, era hábito as pessoas irem aos templos ou às sinagogas para cultuar ao Senhor. Isaías, ele estava lá, fazendo parte dessa igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, assim como você e eu. Fazemos a nossa parte, vamos para a igreja. Uns mexem, no som, outros, ministram na portaria, outros ministram dentro da igreja. Cada um tem uma obrigação, tem a fazer dentro da igreja. Mas Deus não quer somente isso da minha vida, da sua vida. Isaías, ele era um adorador por excelência. Isaías era um adorador porque ele não deixava de buscar o Senhor. Mas quando ele chegou naquele dia no culto, quando ele ficou, sabendo que tinha morrido o rei Uzias, Isaías, ele entrou no templo para adorar o Senhor. E a palavra de Deus diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu ao Senhor. Não quer dizer que eu e você temos adentrado a casa do Senhor e não estamos vendo o Senhor. Como o pastor falou essa noite, que é muito gostoso quando nós podemos ver o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque quando nós viemos para a igreja, nós adoramos, cantamos, não sentimos nada, algo está errado. Nós temos que entrar na igreja sem impactar pela presença da glória do Senhor. Isaías, ele foi necessário, morreu o rei Uzias, para que Isaías começasse a ver o Senhor da maneira que ele é. Porque às vezes nós olhamos assim, irmãos, Deus, como se fosse uma pessoa qualquer. Limitamos Deus como se fosse um ser humano com poder aquisitivo maior do que o nosso. Quando eu precisar de alguma coisa, eu vou só correr ali que Deus vai me ajudar. Eu vou naquela igreja tal que Deus vai me ajudar. Deus não é esse Deus que nós pensamos ou limitamos. Deus é muito mais do que isso. Aleluia. E ele fala que quando, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Você pode contemplar nessa noite o alto e sublime trono do Senhor na sua vida? Será que por aí no momento você pode fechar seus olhos e tentar, irmão, se transportar para o mundo espiritual, para o sobrenatural de Deus, e tentar ver e compreender a glória e a grandeza do Senhor nessa noite? É demais para nossas vidas. É tremendo para nossas vidas. Às vezes nós temos, não pode assim, não pensar, não fica pensando assim, que Deus é esse? Que grandiosidade é essa? Que poder é esse? Que tudo está nas suas mãos. E a gente tem tanto poder nas nossas mãos, tanta glória nas nossas mãos, à nossa disposição, e não usufruímos 1% daquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. Isaías, ele foi escolhido por Deus para deixar de ser adorador, para deixar de ser frequentador, para deixar de ser aquela pessoa que ia na igreja para ser um profeta de Deus. Deus tinha muito mais para Isaías, como ele tem para mim e para você nessa noite. Eu não estou aqui brigando exortação, nem querendo ensinar os irmãos a ser crentes. Eu estou dizendo aqui o que o Senhor colocou no meu coração desde quando foi feito esse convite. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu tentei passar para outras palavras de muitas, mas o Senhor falou comigo nessa noite sobre o poder da grandeza de Deus. E quando você não, a gente acabava de ter o louvor, e ele veio louvar o Senhor que tudo que Jesus conquistou foi confirmando, porque Deus falou comigo, olha aí no céu, olha aqui, eu estou confirmando essa palavra hoje. Aleluia. Aquilo é qual eu tenho te dado para você falar hoje. E maravilhoso, por isso que ele viu o Senhor, porque às vezes a gente vem meio apreensivo, irmão, quando convidado a pregar, ficamos assim, Senhor, que eu vou dizer, Senhor, que não. O Senhor falou assim, olha, abra a tua boca, eu farei por ti. Eu te enchi. É o Senhor que vai falar nessa noite. O Senhor está falando nessa noite. Nós somos apenas um instrumento, Senhor. E como Deus falou para Isaías, a quem enviarei? Isaías, irmão, quando ele começou
somente no ano que morreu o rei Uzias. Agora você imagina os outros anos que ele foi para a igreja, que ele foi para o templo, adorou o Senhor, participou dos cultos, e não acontecia nada. Mas a Bíblia diz que quando ele falou assim, quando ele viu Deus no seu alto e sublime trono, ele olhou para dentro de si, foi quando ele caiu na real, e ele olhou para si e disse assim: Senhor, ai de mim que vou perecer, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Aí é a revelação de Deus na vida de Isaías. Deus tem me chamado e tem te chamado, porque nós hoje habitamos no meio do povo de lábios impuros e de impuros lábios. Fazemos parte, irmão, desse mundo terreno, mas a Bíblia diz que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Você e eu fomos comprados com um preço de sangue muito precioso. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, que foi que remiu a minha vida toda, todos os pecados, que nos separou, que nos santificou para pregar o ano aceitável do Senhor. E é esse valor que você e eu temos que dar, irmão, cada dia. Nós temos que entender, irmãos, que eu e você não somos igual ao mundo que não tem Jesus. No mundo entendendo a separação. Irmão, não é dizer que você e eu somos melhores do que aqueles que estão sem Jesus, não. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não, a Bíblia não diz assim, os crentes foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não, a Bíblia diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas você e eu fomos comprados, porque nós temos ouvido. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é por isso que estamos nessa noite hoje, que exaltamos o Senhor. E a loucura pode lá fora. Ninguém entende. Passa na porta e você fala assim: olha, que alegria é essa? Pode cair a nossa lado, 10 mil à nossa direita, mas nós estamos aqui glorificando e exaltamos o Senhor, porque o Senhor é muito livrado. Ele está do lado do seu respeito para nos guardar e para nos livrar de todo mal. E o povo não entende, né, pastor? O povo não entende. Que alegria é essa? Que povo é esse? Às vezes morre antes, querido, de terra de manhã e à noite. Você, Senhor, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Claro, irmãos, que a tristeza impera a nossa vida. Claro que a tristeza impera nossos corações. Nós não somos nem super-humanos. Somos carne, somos pó, feitos das mãos do Senhor Jesus. E Isaías, quando ele se deu por conta do que Deus queria com ele, ele olhou para dentro de si e falou dessa maneira: ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque eu habito, sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E Isaías começou a se preocupar com aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E ele começou a ver os serafim. Ele começou a ver os serafins voando naquele lugar. E a Bíblia diz que o Senhor tinha um séquito na mão. E aquele séquito, agora o Senhor encheu toda a casa. Isso quer dizer que a glória de Deus se manifestou naquele lugar de uma maneira tão grande que as visões, a visão de Isaías foi aberta. A visão espiritual dele foi aberta. Ele não entrava para a igreja, mas ele não estava no sobrenatural de Deus. Estava naquela assim, irmãos, sou salvo, estou no banco, para mim está tudo bem. Ah, mas Deus quer me dar galardão. O Senhor quer nos dar galardão. O Senhor quer que você e eu chegamos lá com a nossa coroa cheia, de pedrinha, toda adornada. Não quer nos dar somente uma coroa de salvação. Ele quer nos dar uma coroa, irmãos, cheia de adorno, para poder dizer assim, irmão, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É assim que o Senhor quer que chegamos lá no céu, com a nossa carreira no fim. Não é você ficar satisfeito em apenas ser crente, ser salvo, mas Deus quer te usar poderosamente nessa terra. Deus quer me usar poderosamente nessa terra. E Isaías, quando ele se deu conta disso, irmãos, ele sabia que ele tinha que ter uma mudança dentro dele. Haveria que ter uma mudança na vida dele, na postura dele, porque Deus queria usar ele com poder e glória. E a Bíblia diz que Isaías, irmão, ele começou a se colocar na posição a qual Deus tinha chamado ele. Porque quando Deus falou assim: olha aí, a quem enviarei? Quem age por nós? Aí Isaías, depois que ele
disse para o Senhor: Senhor, envia-me a mim. E o Senhor quer te usar essa noite. O Senhor quer nos usar essa noite, porque nós temos que fazer a diferença nessa terra. Irmãos, o mundo lá fora vai de mal a pior. As coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz. Irmãos, é pai contra filho, irmão contra irmão, lá sendo destruído, pessoas se degladiando aí, irmãos, guerras e facções, guerras aqui, guerras ali, irmãos, é filho contra pai, é irmão contra irmã, é uma coisa tremenda, terrível. E às vezes nós ficamos lá no cantinho, irmão, só olhando as coisas acontecer. Uma certa vez, irmão, eu estava ouvindo um testemunho no rádio de um macumbeiro, de um ex-macumbeiro. E ele falando que, da vida, né, que ele levava, e depois ele se converteu, e ele veio falar que se os crentes soubessem o poder e a autoridade que eles têm na mão, o mundo não estava desse jeito. Deus nos deu a terra para nós administrarmos a terra. Dizem, falam assim, o mundo jaz maligno. Irmão, o mundo não é do diabo não, irmão. Deus, ele colocou a terra, e formou lá, a terra assim, forma vazia. E Deus colocou lá o homem para arar e cuidar da terra. A Bíblia fala que Deus colocou o diabo para destruir a terra. A Bíblia diz que Deus colocou o homem para arar e curar a terra. Mas o homem, ele deixou Satanás dominar, tomar dele aquilo que Deus colocou em suas mãos. E Satanás tem usado isso, irmão, tem deturpado aí a mente de muita gente, tem feito as pessoas acreditar que o mundo é dele, tem feito a pessoa acreditar que o mundo já é maligno. Quando a Bíblia diz que o mundo já é maligno, diz que o mundo dorme no maligno. O mundo está, porque é sonolento, não está atento para que Deus tenha na nossa vida. E o Deus já colocou uma injeção de sonhos nas pessoas, e as pessoas estão lá dormindo, não estão nem aí no que está acontecendo. Estão esquecendo de usar o poder e a majestade de Deus para poder transformar o mundo. Aleluia. Eu tenho me questionado muito na minha vida, no meu lar, sobre tudo isso que tem acontecido. Eu tenho me colocado à disposição do Senhor. Senhor, eu quero fazer a diferença. Senhor, eu não quero ser mais na multidão, eu quero ser um na multidão. Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser aprovado, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Senhor, eu não aceito mais dessa maneira. Irmãos, você tem passado aí, tem visto coisas terríveis acontecendo no meio da igreja. E as pessoas estão se esquecendo que Jesus está voltando para buscar os seus. Irmão, nós temos que ser temos que ser a diferença. Temos que ser verdadeiramente, irmãos, o vaso a qual Deus vai usar para fazer a diferença. Aleluia. Irmãos, quando a glória de Deus não enche a igreja, nós temos que ter uma preocupação imensa com isso. Quando você está dentro da igreja, você não consegue ver a glória de Deus, irmão. É hora de dobrar os joelhos, chamar as lideranças e começar a questionar, a ver o que está acontecendo. Porque é natural, quando o povo de Deus se reúne, que algo sobrenatural aconteça. E se você se reúne dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, e o sobrenatural não acontece, irmão, é porque tem algo errado no nosso meio. Isaías viu que a glória do Senhor encheu aquele templo. Louvado seja o nome dele. E quando ele começou a ver o serafim voando, que com duas asas cobriam os pés, e com duas voavam, aqueles mais próximos de Deus, irmãos, é aqueles que cobrem o rosto, aleluia, com humildade e se apressam a obedecer. Os anjos do Senhor, eles cobriam os pés, eles cobriam o rosto, e com duas asas voavam. A Bíblia diz, né, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Aleluia. E quando o Senhor estava naquele lugar, os anjos sabiam que o Todo-Poderoso estava ali. Eles não poderiam ficar olhando para a glória de Deus. E eles estão ali representando isso na minha vida e na tua vida, em sinal de adoração, de humilhação diante do Senhor. E se você e eu também queremos ter uma intimidade com o Senhor, uma aproximação com o Senhor, nós temos que estar, irmãos, aqui se humilhando a cada dia mais na presença do Senhor Jesus. Aleluia. E clamavam uns para os outros, dizendo, irmãos, eles clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo,
Sabe por causa de quê, irmãos? Porque ali naquele lugar não havia dons ou poder, somente adoração. Todo mundo entendendo? Na época não havia sinais e nem poder, somente adoração. Aleluia. Estou falando isso com base bíblica, tá, irmão? Tem um artigo, não é porque eu estou querendo impressionar os irmãos, mas é aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Irmãos, Isaías, quando ele começou a sentir a grandeza de Deus, a vocação do chamado de Deus na vida dele, tudo mudou. Tudo mudou como vai mudar na minha vida, na tua vida a partir de hoje. Deus, Ele quer chamar para um particular sobrenatural. Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Não se conformem com esse mundo, mas se transformaram pelo poder de Deus. Deus quer que você e eu sejamos, irmãos, a pedra que vai fazer a diferença lá na tua casa, no teu trabalho, aonde você colocar a planta dos seus pés.